Começa agora o YanCast, o podcast realizado pela YPN Brasil, voltado para a troca de experiências, diversidade, cultura e inspiração. Olá pessoal, meu nome é Mário Miura, sou do time de FP&A. Estou aqui com a Raquel Dankalov de Controles Internos, o Brian de Legal e o Sérgio de BI. E hoje estamos recebendo aqui no YanCast o Marcelo Policarpo. O Marcelo é fundador e CEO da Exponentia Consultoria, uma consultoria focada em desenvolver pessoas e organizações, inclusive a Boston, nos mais diversos temas. Além disso, ele tem uma trajetória muito interessante, já foi padre católico, fez mestrado, estudou muito a parte de coaching e hoje trabalha como consultor para desenvolvimento humano e negócios. Então, Marcelo, seja muito bem-vindo ao YanCast. Muito obrigado por aceitar esse convite. E tudo bem com você? Como vai? Tudo bem. Antes de tudo, obrigado pelo convite de vocês. Uma alegria fazer parte de mais uma iniciativa da Boston. Como você falou, a gente tem ajudado na construção e numa série de encaminhamentos aqui dentro da empresa. E estou bem, estou muito feliz, eu estou muito tranquilo e animado para essa nossa conversa de hoje. Legal. Então, para começar, conta para a gente um pouco quem é o Marcelo, um pouco da sua trajetória, para os nossos ouvintes entenderem um pouco da sua história. Legal, como você já falou, Mário, tenho uma experiência um pouco diferente da maioria das pessoas, né? Sobretudo quando a gente pensa no mundo corporativo, um mundo tão parecido com aquilo que a gente conhece, mas tão distinto de onde eu vim, né? Eu fui padre católico, como você mesmo disse, trabalhei muitos anos como padre de verdade. Quando eu falo padre, as pessoas acham que eu fui seminarista, não fui padre mesmo. Rezava a missa, atendia a confissão, cuidava de paróquia, de comunidade, essas coisas todas que um padre fazia. E eu fui padre por 7 anos em Belo Horizonte, fui para Roma fazer mestrado lá em Ciências Bíblicas, que é muito estudo literário dos textos, e sempre envolvido muito com a parte organizacional. A organização sempre foi tudo na minha vida. E aí tem uma coisa que é muito especial, né? Pensa só, se tem uma organização perene e longeva, é a Igreja Católica, né? Mais de 2.000 anos, que tem tudo aquilo que uma organização tem. Às vezes não se fala, mas é uma organização. Ela não tem fins lucrativos, mas tem dinheiro, ganha dinheiro, administra dinheiro, tem uma série de instituições, tem universidade, tem hospital, tem escola, tem uma série de coisas. E diante desse contexto, acabei não continuando como padre, me casei, estou casado com a Tami hoje, tenho 2 filhos, inclusive o Dia dos Pais ontem, foi muito gostoso para mim, tenho um cachorro. E nesse interim, vim para o Brasil depois de um tempo, e no Brasil comecei a pensar algo que é muito importante, inclusive acho que o nosso tema vai muito para o lado de carreira, né? O que na minha vida eu desenvolvi, conquistei, tenho como habilidade natural e que posso colocar à disposição para o mundo de uma forma diferente, já que padre não sou e não quero mais ser. E nesse caminho de construção que veio o processo de trabalhar como consultor, trabalhar ajudando a organização, de uma coisa muito interessante, né? Muita gente sai do mundo corporativo. Eu saí de um mundo que parece ser um mundo mais santo para um mundo um pouco mais cheio de desafios, que é o mundo corporativo, e de fato um lugar que eu amo muito. Porque as pessoas aqui, elas são mais reais, mais verdadeiras, né? As pessoas querem dinheiro de fato, as pessoas querem carreira de fato, as pessoas querem subir de fato, crescerem. Então, um trabalho muito gostoso que eu tenho muita alegria de fazer parte. Como você disse, participar do crescimento das organizações. Então, está com a Exponência há quase uma década já, com um grupo de consultores que atuam e que trabalham aí para ajudar nesse crescimento que a gente chama exponencial, mais sustentável, porque sustentabilidade não só tem a ver com ecologia, sustentabilidade é uma crença que a gente tem que o que tem na vida é tudo com um recurso finito, né? A nossa vida é finita, o nosso dia é finito, o dinheiro que a gente tem é finito, as pessoas são finitas, então trabalhar a performance a partir da finitude das coisas e das pessoas. É isso. Então, queria saber também como foi sua mudança de trajetória profissional, né? Eu acho que essa mudança não foi só profissional, mas vocacional, né? Que ser sacerdote é uma vocação, ter que dedicar sua vida à paróquia e ter que abrir mão de muitas coisas, né? E você fez a mudança agora, você quis construir uma família, quis construir uma trajetória profissional, e acredito que foi muito difícil para você, né?
essa decisão, esse discernimento. Queria saber como foi essa mudança, né? O que você pensou, qual foi seus sentimentos ali nesse momento da sua vida, né? Marcelo, e isso é uma observação legal que você falou, né? Que você saiu de um mundo, abre aspas, santo, né? E foi para um mundo mais corporativo, onde o negócio é isso daí mesmo, a gente está aqui para ganhar dinheiro mesmo, a gente está aqui para fazer acontecer mesmo. E uma coisa que você falou que é bem interessante é que você viveu essa transição não só profissional, porque como você disse, né, a Igreja Católica, como qualquer outro tipo de igreja, é uma organização. Ali você tem gerenciamento de pessoas, gerenciamento de crise, gerenciamento financeiro, como você tem uma empresa. E da mesma forma você tem casa, né? É igual, quando você tem uma família, você faz um gerenciamento ali de família. Meu, não pode faltar isso. Tem que pagar a escola do filho hoje. Se você perder o prazo, você vai pagar mais, você vai pagar multa, juros, enfim. Tudo isso é muito interessante. Essa pergunta do Sérgio é muito peculiar. E aí eu peço só que você inclua também essa parte, né? Se você for estudar Igreja Católica, você vê que padre não poderia casar, né? Não casa, enfim. E eu quero saber também como foi essa transição para você, essa transição religiosa também. Aí a gente já vai para outro ambiente menos corporativo, mais existencial, que também adoro falar, mas não sei se a gente deverá aprofundar aqui. Talvez depois que a gente fazer outro podcast com vinho, com uma cerveja, a gente conversa mais sobre isso. Mas eu posso falar sem problema nenhum. Eu acho que é bastante complexo. Acho que foi a maior e mais complexa mudança que eu tive na minha vida. Eu achava que o preço era mais barato diante do que eu estava vivendo. Lógico, vendi minha alma pro capeta, viu, Brian? Então é por isso que eu sou no mundo corporativo hoje. Saí da santidade, outro contexto. Nada disso, mas teve todo um contexto existencial mesmo da minha própria vida, né? Como você vai estudando, vai entendendo, vai vivenciando. E aí, de alguma forma, e não dizendo que a igreja seja o lugar errado ou ruim, que as pessoas não devam estar, agora, afinal de contas, todos os padres têm que fazer o caminho que o Marcelo faz, absolutamente. Eu tenho muitos padres amigos e que fazem um trabalho excelente, que eu acho que devem fazer e devem continuar, e nem acho que a igreja tem que mudar para ter pessoas como eu, porque mesmo se pudesse casar, eu não seria padre. É uma questão que não cabe mais dentro de mim. Como na vida acontece, né? Como você está numa organização, numa empresa, de repente aquilo não te cabe mais e você precisa fazer outro caminho, para outro lugar. A minha tinha um comprometimento maior, que era de vida, que era de vocação, como você mesmo disse, mas talvez eu ache que não só um padre é vocacionado, mas cada um de nós tem uma vocação. Afinal de contas, será que o caminho de um padre é maior do que o de um pai de família, que sai de manhã cedo, pega ônibus, metrô, vai para o trabalho, volta, tem uma série de coisas, tem que cuidar de crianças, tem criança doente, tem criança com problema. Cara, isso é tão mais lindo como qualquer outra vocação. Acho que talvez o ponto nosso é não entender que as nossas carreiras são, de alguma forma, um chamado. São, de alguma forma, um jeito que a gente encontrou para fazer bem para algumas pessoas, para ajudar, porque a gente pode pensar, vou fazer bem para um núcleo pequeno, que são a minha família, as pessoas mais próximas, ou um núcleo maior de pessoas mais amplas, né? Mas foi um processo bastante delicado, porque primeiro teve a questão existencial, depois teve, lógico, a minha esposa, que foi um grande catalisador para toda a mudança, que aí eu vi naquele momento uma abertura de uma cortina, e falei assim, puta, ainda tem tudo isso? Ainda tem poder estar com alguém, ainda tem poder ter filho, ainda tem poder viver o que todo mundo vive. Tanto que quando eu voltei para o Brasil, olha que coisa louca, né? Eu queria muito fazer uma experiência que eu não fazia tanto, né? De tipo, pegar ônibus cheio, pegar metrô, coisas que ninguém gosta, mas eu, a princípio, falei, cara, eu quero fazer a experiência que as pessoas fazem. Porque como padre, por mais que seja muito interessante e até a gente é protegido para poder servir melhor, muita coisa eu não vivenciava, assim, tinha várias proteções financeiras, de carreira, por exemplo, eu não precisava preocupar com carreira. A carreira é uma coisa que era dada, que ia acontecendo, uma coisa depois da outra e tal. Então foi algo muito importante que eu quis fazer. Lógico, não é que eu fiquei apaixonado por ônibus cheio, apaixonado por trânsito, mas que foram experiências novas que me puderam trazer algo muito forte, que é experimentar a vida como aquilo que a vida é. Inclusive as outras coisas, né? Dinheiro nunca foi um problema para mim, de pensar em buscar dinheiro. Tanto uma das grandes mudanças que eu tive que ter na minha vida é entender que eu precisava ir atrás de dinheiro.
Inclusive, eu comecei a sentir isso na pele. O que, que é não ter dinheiro? O que, que é ter que bancar uma família? O que, que é fazer uma série de coisas? Então, tudo isso foram mudanças muito fortes na minha vida, na minha carreira, que aí as coisas foram acontecendo. Aproveitando a pergunta do Brian, né? Pensando a questão de fé, tal, que as pessoas sempre perguntam. Hoje eu não sou católico mais, nem acho que eu sou cristão. Hoje eu me vejo mais agnóstico, apesar de adorar tudo isso, assim, gostar e valorizar muito. Mas, de novo, é a mesma coisa que eu falei. Não cabe mais dentro de mim. E a minha experiência é um pouco essa, de fazer da minha vida algo um pouco diferente do que era antes. Não porque alguma coisa tivesse acontecido, mas que para mim hoje funciona muito mais entender que a vida é desse jeito e que não preciso ter alguém ou pensar que... Na verdade, eu tenho uma aposta. Seria muito bom que tivesse, mas eu acho que não tem nenhum tipo de transcendência para nos ajudar dentro desse contexto. Mas esse é um tópico que a gente deixa aqui, uma nota de rodapé, que depois a gente pode voltar um pouco nela para falar um pouco sobre mais isso. Mas é algo que para mim faz muito bem dentro desse contexto, tá bom? Muito legal, Marcelo, gostei bastante. É muito legal quando você encontra alguém que está desprendido, né, de uma liturgia, de uma obrigação, mas levar a vida com leveza, a vida de fato como ela é, ou deveria ser, né, Sim. O mais leve possível. E é muito legal isso, concordo super com você. E a terceira pergunta nossa aqui hoje, né, qual dica que você dá para alguém que está pensando em mudar de carreira? Porque se a gente for olhar do ponto de vista institucional, empresarial, você mudou de carreira, né? E você vai saber ensinar pra gente como funciona isso, o que você tem que... Eu acho que você precisa estar desprendido de algumas coisas, né? Você pensar mais no futuro, pensar que é possível. E fala um pouquinho pra gente, né? E qual seria a dica que você poderia dar para alguém que está nesse processo, está com dúvida se muda de carreira, se não muda, se vai, não vai... Por favor, Marcelo. Legal, obrigado. Eu acho que uma das coisas com qual eu mais trabalho, porque querendo ou não, a gente vai trabalhar com executivos, donos de empresas, pessoas profissionais em geral, sempre vem essa pergunta, né? Será que eu tenho que mudar? Será que é isso mesmo? Para onde eu vou? Mas acho que uma coisa mais importante quando a gente pensa em mudança de carreira é entender que a gente está num mundo muito ansioso e muito angustiante. E tem uma proposta sendo vendida cotidianamente nas redes sociais, na televisão inclusive, de que existe um mundo perfeito, ideal, onde não haja sofrimento, onde eu tenho só felicidade, onde eu acordo feliz, onde minha mulher sorri para mim 24 horas por dia, meu marido, onde meus filhos não têm problema, e quem tem problema é fracassado e é perdedor. Então acho que a primeira coisa é a gente entender isso, que isso é mentira. Não existe esse mundo perfeito, ideal, por mais que você esteja numa carreira linda, maravilhosa, que te traga muitos benefícios. Você vai ser angustiado, você vai passar por tristeza, uma série de coisas. Então, acho que esse é o ponto mais importante. Não caia nessa esparrela. Entenda se a sua angústia é algo sazonal, momentâneo, porque todo mundo passa por situações de altos e baixos em carreira para chegar onde quer. Se ali você está precisando um pouco de resiliência, ou de fato o que está acontecendo é algo constitutivo. É algo, como eu estava dizendo, assim, que para mim foi, inclusive a definição do meu analista, né? Se aquilo não cabe mais dentro de você. Se aquilo não cabe mais dentro de você, aí sim acho que é a hora de fazer uma mudança ou começar a pensar em mudança de carreira. Então, mas tenha muito claro isso, porque hoje tem muita coisa muito forte nas redes sociais. Antigamente era uma coisa, hoje é empreender. Então você está triste, está com problema na família, empreenda. Todos os seus problemas vão ser resolvidos se você começar a empreender. Aí o cara vai, empreende, gasta um dinheiro danado, faz isso, faz aquilo, se ferra porque não estava preparado para isso, não era aquilo que realmente ele precisava. E às vezes o que ele está vivendo na empresa era um momento e que iria passar como tudo passa nessa vida. Então, tendo isso claro, aí você passa por um segundo momento. Tá, realmente isso não cabe dentro de mim. Nunca faça uma mudança de carreira drástica, assim, porque o que a gente vê, de novo, nas redes sociais, o cara que pegou tudo, investiu naquilo e hoje é feliz, é milionário, isso pode acontecer, mas isso acontece com muita raridade, não é uma coisa tão comum assim. E aí, se você quer mudar, comece a pensar em mudanças gradativas. Pense em carreiras plano A, plano B, plano C.
se prepare pra caramba, né? Enquanto você está naquilo que para você não é ideal, né? Você não precisa fazer o que gosta, precisa amar o que você faz. Então, ame o que você está fazendo, mesmo que você não ame aquilo que você faz, que você goste, e vai se preparando para isso, para que num momento bem estruturado você possa ir fazendo essa transição pouco a pouco. Porque o que a gente tem, né, quando a gente tem mudança de carreira, o que é pintado é que eu estou aqui, passo para cá e é retilíneo, eu continuo subindo. Só que a gente tem um vale da morte, assim. A gente mudou de carreira, a gente tem um vale incrível de menos dinheiro, de menos status, de menos segurança. Então, quanto mais eu me preparo para fazer essa mudança, menos eu diminuo esse vale de morte aqui, de dificuldade, de incerteza. Idealmente, a gente pode ter uma coisa junto da outra, mas isso nunca acontece. Eu sempre, quando eu começar numa carreira nova, eu vou estar começando uma carreira nova. Por mais que eu tenha 50 anos, 30 anos, 20 anos de experiência na carreira X, eu sempre vou começar do nada. Essa foi um dos grandes dramas meus, né? Eu estava mais de quase 20 anos na carreira eclesiástica, já tinha administrado hospital, já tinha dado aula de universidade, já tinha liderado grupos de padres, já tinha estudado fora do país, já tinha sido meio que representante da minha arquidiocese no Vaticano, uma série de coisas. Aí, de repente, eu venho para um lugar, como é que eu transformo isso em salário? Como é que eu transformo isso em currículo? Como é que eu vendo isso? Não vendia, cara. Porque eu não tinha a competência desenvolvida para esse lado. E aí eu fiz algumas coisas, eu dei aula de inglês, porque línguas é uma coisa que eu estudei pra caramba, pensei que eu ia para a área acadêmica, até que eu fui, como dizer assim, fui esmerilhando melhor, fui ilustrando melhor as minhas competências, aí sim apareceram competências de impacto. E nessa hora que eu comecei a trabalhar com consultoria, é que tudo aquilo que eu tinha aprendido como padre na minha vida toda, aí isso tudo virou algo que realmente podia chamar de uma nova profissão. Então, enquanto isso não está bem delimitado e definido, isso é muito mais do que formação, isso também é paradigma, é o que eu penso, é para onde eu vou, como é que eu me vendo dessa forma, aí sim você pode fazer uma transição muito boa. Então, eu diria algumas coisas. Primeiro, entenda se realmente é mudar de carreira que você precisa e se você não está sendo pressionado por uma coisa que não é constitutiva, mas é simplesmente situacional. Depois, pense em planos para essas coisas se estruturarem, né? Estude, pense, trabalhe, inclusive converse com pessoas ao redor. E terceiro, tem vários profissionais excelentes para te ajudar nesse caminho. Que pode ser um processo de coach, pode ser mentoria, ou pode ser até um grande amigo, mentor que possa te ajudar. Não faça isso sozinho, porque é muito solitário quando você toma a decisão e é muito importante que essa decisão seja cercada de um máximo de informação possível, porque no fim do dia o que você quer, mudando de carreira, é ser mais feliz, né? Se mudar de carreira para ser mais triste, não, acho que não é esse o caminho. E eu já vi muita gente que mudou de carreira e mudou de carreira de novo para voltar onde estava. Ela estava errada? Não. Ela simplesmente fez errado, o que era algo muito genuíno da vida dela. Então, acho que essa é um pouco uma dica legal para ajudar as pessoas. Muito legal, Marcelo. E uma coisa que você falou que eu concordo muito é que existem esses dois extremos, né? Esse extremo da pessoa que ela está satisfeita, passando por uma coisa ocasional ali, momentânea, e acha que é momento de largar tudo. E tem aquele outro extremo, a pessoa não está mais feliz, não consegue mais ser produtiva naquele ambiente de trabalho, não consegue entregar, performar como ela entregava, e mesmo assim não se abre ao novo. Eu acho que é muito interessante essa fase de você também entender que acabou, um ciclo se encerrou, está se encerrando, e você pensando com calma, né? Eu tenho uma conhecida, ela é advogada aqui no Brasil, ela era muito bem sucedida aqui no Brasil, só que ela não era feliz. E ela percebeu que essa não era a profissão que ela queria para ela, que ela queria passar os últimos dias da vida dela, né? Enfim. E aí ela tomou uma decisão muito, muito pensada, muito objetiva, assim, e foi para os Estados Unidos ser corretora de imóveis. E aí eu lembro que eu falei, gente, ela saiu de um país onde ela já é estruturada, enfim, e foi para um outro país que ela não conhece, vai aprender inglês, enfim.
tudo novo lá. Eu falei, será que ela fez a coisa certa? E aí depois eu vi o outro extremo, né? A pessoa que estava extremamente satisfeita e continuava no trabalho por medo de trocar de emprego ou de trocar de profissão. E aí eu acho que isso que você falou é muito correto, muito genuíno, de você se abrir ao novo. Acabou aquele tempo naquela profissão, naquele lugar, é você respirar, ver se é isso mesmo, não tomar uma decisão no susto, porque o susto sempre será perigoso. Eu acho que o lugar mais seguro para que você esteja é no lugar que você consegue tomar as suas decisões com calma. Então é isso. Ah, legal. E só linkando um pouquinho a sua última resposta, né, da mudança, da trajetória, da mudança de carreira mesmo, né? Quais as competências que você julga, assim, essenciais para o desenvolvimento profissional? Porque a gente ouve muito falar do soft skills, que é muito importante, o hard agora não tanto, porque você tendo um profissional capacitado emocionalmente, consegue muito bem desenvolver o hard skills. Então, o que você considera essencial para o desenvolvimento profissional? Pensando principalmente naquela pessoa que realmente quer crescer na carreira, ou aquela que fez a mudança do rumo de carreira inicial dela. O que você acha, assim, nesse sentido? Muito bom. Acho que um ponto importante, acho que até vou no que você está dizendo, mas colocando essas competências de forma diferente na gente. Porque quando a gente coloca esse binário, né, hard skills e soft skills, a gente costuma pegar soft skills da mesma forma que a gente usa hard skill. Então, hard skill geralmente é técnico para fazer alguma coisa, é um instrumental para realizar alguma coisa. Aí eu vou aprender soft skill e faço da mesma forma, como se soft skill fosse uma habilidade técnica para eu instrumentalizar alguma coisa. Só que a gente esquece que soft skill é para usar com gente. Aí a gente começa a entender que eu sou... alguém vai dizer, então eu sou bom em soft skill porque eu tenho MBA em soft skill. Eu fiz isso, fiz aquilo, tenho esse currículo, tenho aquilo outro. E aí ele vem para o dia a dia, às vezes é a pior pessoa para lidar com gente. Porque gente é diferente de uma planilha, por mais que isso seja óbvio, é preciso ser dito, é diferente de uma máquina, é diferente de um planejamento estratégico. Inclusive, planejamento estratégico, com todo respeito, é mais fácil da gente escrever, desenhar do que a execução, porque na execução eu preciso de gente para executar aquilo tudo, e não é um algoritmo que eu vou lá e faço e mando, cumpra, se realiza. É coisa bem complicada, às vezes trava por questões muito simples. Então acho que um ponto importante a gente pensar aqui por que eu quero e preciso desenvolver soft skill? É porque é hype do momento, é porque é importante, é porque se o executivo não tiver, ele não vai? Porque eu acompanho isso muito, assim, eu vejo muito executivo que faz isso. Eu já sei. Não é saber, é saber fazer, e tem que ter uma coisa antes de saber ter isso. É ter um chamado, né? A gente falava de chamado, é saber por que eu quero ser líder. Por que eu quero ocupar um lugar de responsabilidade pela vida de pessoas? Semana passada eu fui num 35 anos de uma empresa familiar que a gente acompanha, e aí a segunda geração viu, eram 100 pessoas, eu falei assim, caramba, velho, 100 pessoas. Eu falei assim, 100 pessoas. Começou seu pai e a sua mãe, 100 pessoas. Aí eu fiz a conta com ele, pensa aí 4 pessoas, 5 por família, 500 pessoas sob sua responsabilidade. Para que isso? Para ganhar dinheiro? Não. Para ganhar dinheiro tem outras formas muito mais simples do que essa. Então precisa ter um desejo interno de por que eu quero ser líder, por que eu quero impactar, por que isso é importante. E aí eu volto. Essa, para mim, é uma das questões mais importantes no mundo corporativo hoje. Porque no passado a gente conseguia ter competência soft como técnica e funcionava. Hoje as pessoas são muito complexas, muito mais complexas. A geração Z, quem é de X, tem dificuldade com essas pessoas. E as outras que estão vindo, mais ainda. E aí é o quê? É uma técnica? Não. É aquelas questões mais básicas de entender qual que é o meu papel nessa organização, qual que é o meu papel com responsabilidade dessas pessoas. Então, mais do que falar em competência essencial, eu falaria no porquê que você quer isso. Acho que é uma pergunta que a gente pouco responde, mas por que eu quero ser líder? Por que eu quero ocupar essa posição? Por que eu quero ser presidente da empresa? Por que eu quero ser CEO? Porque eu não preciso ser tudo isso para ser uma pessoa feliz, voltando ao tema, né? Não preciso.
Então, o que realmente se encaixa no que eu quero e onde eu estou colocando essas coisas dentro de mim e de que forma elas estão sendo utilizadas. E aí concluo, porque do contrário, fica fake. Você vê o cara faz bonitinho, mas isso não gera impacto em mim, não gera nada. Então, acho que o mais importante é ter coerência, ou mais do que isso, consistência nas competências que a gente julga essencial. E aí, porque cada área, cada posição vai ter as suas essenciais, mas aí eu chamo a atenção. Mais do que listar quais são, é consistência com aquelas que são. Legal, Marcelo, obrigado. Pessoal, essa foi a primeira parte desse segundo episódio do YanCast com o Marcelo. Aguardem a segunda parte desse mesmo episódio na semana que vem. Você acabou de ouvir o YanCast, o podcast realizado pela YPN Brasil, voltado para a troca de experiências, diversidade, cultura e inspiração.